Desculpe, pessoal, mas é que estavam ligando no meu telefone, então eu acabei caindo o vídeo que eu estava explicando sobre, né, as cidades sagradas. Então, outra grande cidade no sentido ocidental, né, importante dentro da cultura ocidental, da matriz ocidental, é a cidade sagrada de Jerusalém. Três tradições religiosas atribuem grande valor espiritual a essa cidade. São elas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Jerusalém é a maior cidade de Israel. É o local onde foi construído o Templo de Salomão. Salomão foi um dos mais importantes reis judeus, né? Então, muitos cristãos peregrinam até Jerusalém porque foi nesta cidade que Jesus fez grande parte de suas pregações. E os muçulmanos construíram uma mesquita sobre as antigas ruínas do Templo de Salomão, consagrando também a cidade. Portanto, esse lugar é considerado sagrado para os cristãos, os muçulmanos e os judeus, né? Então, basicamente, a cidade de Jerusalém foi a cidade onde Jesus passou lá na Bíblia, né? Foi o lugar onde os judeus, de fato, criaram a própria religião também, né? E os muçulmanos também dominaram esta cidade durante séculos da Idade Média. Lembram lá da história das cruzadas. Se vocês não estudaram história, uma hora vocês vão estudar isso aí também, tá? O mundo ocidental também é conhecido pelo Muro das Lamentações. É uma relíquia do último templo e por isso é um lugar sagrado e venerado pelo povo judeu. O muro ocidental é uma parte da murada de Herodes, construída no ano 20 a.C., em redor do segundo grande templo, no ano 70, quando a destruição da cidade por Tito. Esse deixou ao pé da muralha para mostrar às futuras gerações a grandeza dos soldados romanos, que foram capazes de destruir o resto da edificação. Durante o período dos romanos, era proibida a entrada dos judeus em Jerusalém. Já no período bizantino, foi permitida a entrada dos judeus uma vez ao ano, no aniversário da destruição, quando lamentavam a dispersão de seu povo e choravam sobre as ruínas do templo. Daí vem o nome Muro das Lamentações. O costume de orar ao muro continua durante no decorrer dos séculos. Entre 48 e 67, o acesso ao muro foi novamente proibido aos judeus, que foi o momento em que foi instituído o Estado de Israel, né? Já que se encontravam parte da Jordânia na cidade dividida. Depois da Guerra dos Seis Dias, o Muro das Lamentações converteu-se num lugar de júbilo nacional e de cunho religioso. Então, de fato, né, existe um local lá em Jerusalém, que é um grande muro, né, onde os judeus vão lá, rezam, inclinam a cabeça para esse muro e botam pequenas orações nos buracos, né, que são os pedidos que eles fazem a Deus, né? Então é chamado de Muro das Lamentações porque foi um pedaço, o único pedaço do templo que restou, de fato, do rei Salomão na Bíblia, né? E de fato outras religiões hoje, né, como a Igreja Universal, está construindo em todo o mundo, né, réplicas relacionadas ao Templo de Salomão. Existe inclusive um em Curitiba que fica no bairro Rebouças, perto da rodoviária, inclusive, tá? Bom, com relação à matriz africana, né? A matriz africana não tem, digamos, cidades sagradas. Não tem uma cidade sagrada de referência, né? A única referência para eles é o próprio continente africano, né? Da onde eles vieram, seus próprios costumes, suas próprias tradições, né? E também aqui no Brasil nós temos as comunidades quilombolas, né, que são comunidades onde existe parte dos descendentes de negros e escravos, né, povos que foram escravizados e que continuaram, né, nessas regiões agrícolas, né, cultivando, né, a sua cultura, o seu alimento, né, que eram locais de resistência, né, contra os seus senhores, né, lugares onde eles passavam a viver uma liberdade que existia na África antes de serem escravizados, né? Então, o terreiro, que hoje é o espaço, é o templo deles, né, o chamado terreiro, tanto para a religião da religião Umbanda quanto para a religião Candomblé, é o nome atribuído ao local de culto das tradições religiosas de matriz africana. São desta forma sagrados tanto quanto os locais de culto de qualquer outra denominação religiosa. Quando os africanos foram trazidos para o Brasil, conta que sua vontade tiveram que forçosamente abandonar tudo aquilo que eles faziam sentido na sua terra natal, locais sagrados, famílias. Uma das formas de existência foi procurar manter sua adoração ao Olorum. Olorum é o Criador, tá? É Deus nesse sentido, tá? Então Deus para eles se chama Olorum. Além de outras
divindades, portanto, os terreiros do Umbanda e Candomblé, além de serem lugares sagrados, são também locais de resistência, preservação cultural, zelado pela memória de um povo enquanto nação. Então, é a tradição cultural deles que é preservada dentro da própria religiosidade, né? É uma das principais culturas que os negros conseguem manter, né, dentro da sua religiosidade. Outra situação que é muito trazida pelos negros é as rodas de capoeira. As rodas de capoeira, elas provieram desses terreiros de Umbanda e Candomblé. São muito parecidos os ritos, né? Existe o batuque, existe o tambor, né? Então, de fato, eles têm eles vêm da mesma árvore, da mesma edificação, né? Então, essa cultura que muitos de vocês gostam de lutar capoeira, dançar capoeira, então a capoeira ela é uma tradição de cultura africana, tá? Então, não adianta muitas vezes, tem um preconceito com religiões de terreiro de Umbanda, mas você vai lá e luta capoeira, né? Você está fazendo a mesma coisa na cultura, né? Que você está em si desprezando, né? Eu gosto de pular as 7 ondas no final do ano no mar. 7 ondas, pular 7 ondas é uma tradição da Umbanda, né? Que foi trazida pelos povos africanos. Então, ficar criticando, muitas vezes não sabe o que está fazendo, de fato, é uma situação também, né? Que remete a essas tradições, tá? Então, tem que se pensar muito antes de criticar alguma coisa, você tem que conhecer antes de você fazer uma crítica, né? Isso se chama o chamado preconceito religioso. Isso aí é uma coisa que tem que acabar no Brasil, né? Porque é uma violência institucionalizada, né? Então, a gente tem que ter o respeito pelas pessoas, independente da religião ou crença que ela tenha, né? Não se tem que impor nada. A pessoa tem que ser livre para decidir o que ela quer, não? Bom, com relação à religião indígena, né? É outra religião que também não tem muitos lugares sagrados, né? Porém, existe aqui na América, tá? Algumas cidades sagradas, tá? De povos indígenas que tinham um caráter de civilização, né? Então, para os indígenas, a natureza é propriamente a mãe natureza, ela é sagrada, né? As próprias florestas são sagradas, as árvores, o sol, os rios, né? Isso também para a tradição africana, a mesma coisa, né? Os dois povos, né, vê a floresta, os animais, as plantas como situações sagradas. Porém, aqui no Brasil, né, e acho que na África também existem algumas coisas que não é muito divulgado, mas existem algumas cidades sagradas dos africanos, né, construídas dos impérios sagrados. Então, eu vou gravar outro vídeo porque vai acabar esse aqui novamente, tá bom?